E vamos adiante, então, na programação deste primeiro período do dia de hoje, convidando o Fábio Furtado, da Solar Z, falando de método pós-venda solar, para subir aqui ao palco. Só para entender o público que está aqui, quem que aqui é integrador? Show de bola. Bom, quem aqui conhece a Solar Z? Eu fico chateado, só metade. Bom, como a gente tem 15 minutos, eu vou focar direto no que é o pós-venda para o integrador solar, tá? Então, mas, claro, os conceitos de pós-venda eles não se aplicam apenas para o integrador, eles se aplicam para o distribuidor, para o fabricante, na verdade, para todos os mercados, né, de serviço ou de produto no Brasil, ok? Então, para quem não me conhece, sou o Fábio, hoje eu sou diretor comercial da Solar Z. Eu estou no mercado há mais ou menos 4 anos, mas a minha experiência, né, ela foi no ramo de auditoria e consultoria. Então, eu trabalhei na KPMG e Deloitte durante 15 anos, auditando indústrias como Siemens, Chocolates Garoto, Nestlé, e dando consultoria para o integrador, que é a Taldi, que é onde nasceu o Solar Z. Foi assim que eu vim para o mercado solar, há mais ou menos 4 anos. Quando eu cheguei na Solar Z, falando de pós-venda, tem uma galera aqui que conversou comigo logo no início da Solar Z. O mercado solar, eu conversava integrador por integrador e eu perguntava, cara, você faz pós-venda? O integrador falava assim, pós-venda? Não, cara, esse negócio aí não, isso aí dá trabalho, isso é dor de cabeça. Né? Há 2 anos atrás, era muito difícil você chegar no integrador e o integrador falar que fazia pós-venda. Na verdade, não é que ele não fazia, ele achava que pós-venda era ruim, era chato. Puta, e realmente é chato fazer pós-venda. Muito felizmente, 2 anos depois, agora é o inverso. É muito difícil você achar um integrador que, pelo menos, não entende que o pós-venda é algo muito importante no seu dia a dia. Até porque a indicação é o maior canal de vendas na energia solar. E como é que você fomenta a indicação? Através do pós-venda. Então, o integrador, aos poucos, ele foi entendendo que pós-venda era a melhor ferramenta que ele tinha para gerar mais indicações. E o integrador, lá, 2 anos atrás, ele tinha 10, 15, 20 usinas. Então, ele conseguia fazer por conta, no Excel, ele lembrava cliente por cliente. Só que a maioria dos meus integradores, há 2 anos atrás, que tinha 50 usinas, hoje ele tem 1000. E aí, o que aconteceu quando ele chegou a 1000 usinas? Na verdade, quando ele chegou a 200, ele falou, fudeu. Por quê? Porque o pós-venda ele dá muita dor de cabeça para o integrador, ele dá muita demanda para o integrador. E aí ele começou a entender que não é que o pós-venda vai ser uma ferramenta de trazer mais receita. Ele precisa acompanhar o cliente, ele precisa dar atenção para o cliente, ele precisa monitorar esse cliente, ele precisa acompanhar o dia a dia desse cliente. Por quê? Porque se ele não acompanhar, o custo dele para manter todos esses clientes no pós-venda, ele começa a ficar muito alto. Então, teve um cliente que hoje ele é o 2º maior cliente da Solar Z. Há 1 ano atrás, quando eu falei com ele, ele tinha 10 pessoas no pós-venda, um custo fixo de R$22 mil só para atender cliente que vinha com problema. Ele tinha um setor de saque, que teoricamente é serviço de atendimento ao consumidor, mas eu chamo que saque na Solar é saco de pancada, que ele só recebia reclamação, acompanhamento de Wi-Fi, tudo isso no seu dia a dia e não gerava R$1. R$22 mil de custo em um departamento, sem gerar uma receita. Por quê? Porque na Solar, infelizmente, a gente foi acostumado a atender o cliente para monitoramento. E é sempre assim, vou fazer um setor de pós-venda. Você coloca uma pessoa no pós-venda, o que acontece? Aumentou a demanda na engenharia, aí você pega essa pessoa e leva para a engenharia. Aumentou a demanda em vendas, você pega quem estava fazendo pós-venda e leva para vendas. Você pega quem estava no pós-venda e leva para o financeiro, porque aumentou a demanda. E o pós-venda ele é o departamento que é o menos cobiçado, ele é o menos valorizado nas empresas. Porque são poucos integradores que entendem que pós-venda, na realidade, ele é
Sucesso do cliente. E que o pós-venda, na realidade, ele não é um saque. Na realidade, é um departamento onde você acompanha a jornada do seu cliente, onde você traz mais receitas e aonde você acompanha o seu cliente. E quando você cria um processo de sucesso do cliente, que é o Customer Success que eu estou colocando aqui, você reduz cada vez mais o atendimento no saque. Mas o integrador não via isso. Na cabeça do integrador, ele tinha o pós-venda como um departamento onde deu um problema no monitoramento, o cliente liga, fala com o pós-venda vai e resolve. A conta de luz veio, e é o que mais acontece. Cobrando R$1.000, ele liga, alguém atende, analisa o cliente, resolve o problema, toma as pancadas e segue o jogo. E muitos integradores instalavam e rezavam para o cliente não retornar no pós-venda, porque na cabeça dele, o pós-venda não dava lucro, o pós-venda ele era um departamento. E aí que está a primeira sacada. O pós-venda, na realidade, ele é um produto para o integrador. Ele é um produto do sucesso do cliente. Enquanto o integrador ele olha para o pós-venda como um departamento, como uma célula dentro da engenharia, nem o próprio cliente entende que o pós-venda é um produto e vai pagar por isso depois. Porque nem o próprio integrador trabalha o pós-venda como um produto. Ele não cria um nome, ele não trabalha o lead depois que entrega a usina. Male, o integrador monitora 100% das usinas. E pasmem, hoje em dia, ainda chega integrador na SolarZ, e olha que a gente está monitorando 165 mil usinas, e o cara não subiu todos os clientes no portal de monitoramento. Então, eu abro para fazer um onboarding, ou dar uma mentoria, ou dar uma consultoria, e eu pergunto para o integrador, quantas usinas você tem instalada hoje? E o cara fala, não sei. Eu falei, mas como você não sabe? Cara, eu tenho 50 no portal da Goodwee, eu tenho 50 no SolarEdge, mas tem aí mais algumas, que eu não sei quantas, que eu só instalei e não subi no monitoramento. Isso ainda é muito comum. Então, quando o integrador ele não entende que ele precisa acompanhar o cliente no pós-venda, e que isso é um produto onde ele monetiza lá na frente, como é que ele vai vender isso para o integrador? Para o cliente final, desculpa. Ele não vai vender, porque nem ele acredita que isso é um produto. Então, no pós-venda solar, o integrador ele precisa entender alguns detalhes. Primeiro ponto. Em todos os mercados, hoje, as maiores empresas do Brasil, elas têm um funil perpétuo, que depois da primeira compra e do primeiro serviço, ele gera mais atendimentos, ele gera mais vendas. Eu fiz uma análise hoje, né? Quem aqui malha na Smart Fit? Ou quem aqui tem plano na Smart Fit? Vocês estão igual eu, tudo sedentário. Mas vou usar o case que eu analisei essa semana. A Smart Fit até então é uma academia. Ela tem plano de academia, certo? Assim como o integrador, ele instala sistema fotovoltaico. Só isso. Só isso não, né? Mas ele instala sistema. Só que você chega na Smart Fit, a Smart Fit hoje, eu não vou lembrar de cabeça, mas ela é a maior rede da América Latina. E pelo volume de assinantes que ela tem, se ela convertesse 15% dos assinantes da Smart Fit para fazer um upsell contratando o serviço de personal trainer, que no nosso caso, vamos fazer uma analogia, depois que você instala a usina, você tem o pós-venda, você tem a limpeza, a manutenção preventiva e o seguro, que são os 4 produtos que o integrador pode trabalhar no pós-venda e gerar receita para ele. Assim como eu tenho integradores que faturam R$80 mil por mês com pós-venda. Então, a Smart Fit tem o plano de assinatura, de academia, e ela tem o personal trainer, a nutricionista, e ela tem uma assinatura de suplemento, e a venda de suplemento. Então, vamos pegar o caso, só para vocês entenderem. A Smart Fit, hoje, se ela pegasse 10% da base dela, gente, 10% de taxa de conversão é muito baixo, e vendesse
apenas o serviço de personal trainer, ela aumentava na receita dela algo em torno de 8 milhões de reais. Então, vamos pegar um integrador hoje que tem 1.000 usinas instaladas e se ele convertesse, na média, 10% da base dele para contratar um serviço de pós-venda, num preço médio de R$50, que também é um preço baixo. Esse integrador ia ter uma receita recorrente de R$7.000. E se esse integrador vendesse numa média de 70 a 80 projetos por mês, e ele convertesse 10% todos os meses para o pós-venda, ele adicionaria à sua receita recorrente uma média de R$2.000 por mês. Mas o pós-venda ativo, que é o monitoramento, o aplicativo com relatório, mais os serviços de pós-venda, não é o serviço mais vendido. O serviço mais vendido no pós-venda é o que a gente chama de pós-venda prata. Prata é mais para vocês entenderem a analogia do bronze, prata e ouro, que é o serviço de pós-venda ativo mais uma limpeza e manutenção preventiva. Por quê? Todo mundo sabe que a usina tem que ter uma manutenção. O certo seria de 6 em 6 meses, mas, gente, o cliente não vai contratar de 6 em 6 meses. A não ser que seja uma usina grande, de alto consumo remoto, ou uma usina no teto do supermercado, que realmente ele entende que aquilo ali é importante para ele no dia a dia. O público tradicional, residencial, cara, ele não contrata. Ele contrata uma vez por ano e olhe lá. Então, vamos dizer que seja uma vez por ano, que é o que a maioria faz. Então, se uma vez por ano, limpeza, manutenção preventiva, mais 12 meses de pós-venda, como se fosse uma assinatura de OIM, o integrador que tem 1.000 usinas, se ele convertesse 10%, pensando em usinas residenciais pequenas, onde o ticket médio da limpeza vai ser de R$350 a R$500, esse cara ia ter uma receita de R$22.000 por mês. Estou falando de 10% a 15% de taxa de conversão das usinas instaladas. Então, o integrador ele tem o que é mais importante, a base de clientes. Então, eu não vou conversar com vocês aqui sobre portal do inversor, sobre sistema, né, sobre problemas técnicos. Isso não traz dinheiro no pós-venda. Quando a gente olha para o pós-venda, ele 70%... Ele não sai aqui no... Sai, mas sai pouquinho. Enfim, quando a gente fala de pós-venda, e aí é o grande erro do integrador, ele acha que o pós-venda é problema técnico. Só que problema técnico, ele é 10% do dia a dia do integrador. Esse gráfico é com base no monitoramento de 165.000 usinas. Então, o que gera dinheiro, o que gera receita no pós-venda é o suporte ao dia a dia do integrador e é você agregar os serviços que ele vai precisar. Depois de um ano, o cliente final ele precisa limpar e fazer manutenção na usina. Ele precisa fazer isso. Só que o integrador ele não conversa com o cliente, ele não oferece esse serviço. E foi o exemplo que eu dei aqui. Um integrador com 1.000 usinas, se ele vender para o cliente uma assinatura com pós-venda mais limpeza, numa conversão de 10% a 15%, ele aumenta R$22.000 na sua receita recorrente mensal. Então, o integrador ele tem o mais importante, ele já tem a base de clientes. É o que a SmartFit tem, ela já tem a base de clientes. Então, a SmartFit lá atrás, ela lançou o serviço de academia. Hoje, com a base de X milhões de clientes que ela tem, qualquer produto que ela lance e ela venda 10% a 15% para a base dela, ela já fatura 10, 15, 20 milhões mês. Por quê? Porque ela tem a base de clientes. O integrador ele precisa entender que o cliente que ele instala, ele está formando uma carteira de clientes, ele já tem o lead, já está ali, onde ele pode agregar outros produtos, que é o mais difícil. O que a gente mais rala para conseguir? Cliente. O que a gente investe no marketing? Em lead e tráfego pago para trazer clientes.
E o integrador ele já tem essa base de clientes. Ele só precisa pegar o pós-venda, olhar para o pós-venda como um produto e oferecer isso para o cliente dele. Porque se 10% da base dele contratar o serviço de pós-venda, como uma assinatura, por exemplo, ele já começa a gerar receita recorrente. Isso aumenta em escala. Então, eu dei um exemplo para 1.000 usinas. Eu tenho entregador na SolarZ hoje que tem 6.000 usinas. Então, pega 6.000 usinas e multiplica aí pelos R$7.000 que eu passei. E eu tenho entregador na SolarZ que fatura 80, 90 mil reais por mês com pós-venda. Por quê? Porque quando ele vende a usina, ele já oferece a assinatura de OIM e 30% das usinas desse cliente já saem com 2 anos de OIM vendido. Por quê? Porque esse integrador ele entendeu que o pós-venda é um produto, gera receita para ele, traz mais indicação e ele trabalha. Ele deu um nome pós-venda, ele coloca o pós-venda na esteira de produto dele, ele oferece para o cliente e ele tem um departamento só para tomar conta do pós-venda. Então, você que é integrador, que está aqui hoje, só 2 coisas antes da gente encerrar. Primeiro ponto, você quer ganhar dinheiro com pós-venda? Na verdade, vamos dar um passo atrás. Você quer ter um pós-venda de verdade? Primeiro ponto, não adianta você ter uma pessoa que ajuda. Não adianta você ter uma pessoa que faz pós-venda, mas ajuda na engenharia. Faz pós-venda, ajuda no financeiro. Faz pós-venda e ajuda... Cara, não adianta. Você tem que ter uma pessoa dedicada ao pós-venda. E essa pessoa não vai ficar ociosa. Com 50 usinas, essa pessoa já vai ter trabalho 8 horas por dia, full time, com pós-venda. Porque pós-venda vai muito além de monitoramento. Esse é um gráfico aqui que mostra que 35% do dia a dia do pós-venda é para resolver problema de Wi-Fi. Mais 30% do dia a dia é para resolver problema de concessionária. E mais 10 a 15% do dia a dia do pós-venda é para resolver problema de dúvidas que o cliente vem. E aí, claro, se o cliente usa uma solução de monitoramento como a SolarZ, que já baixa a fatura de 90% das concessionárias do Brasil, dá um aplicativo para ele na ponta, o próprio cliente recebe um relatório que já tira essas dúvidas. Você já resolve 10% do problema ali. Só que isso aqui é a rotina do dia a dia do pós-venda. Então, o seu pós-venda ele tem demanda, desde que ele faça um pós-venda ativo. Desde que ele acompanhe o cliente, aplique os scripts de pós-venda que a gente ensina na SolarZ mensalmente. Por quê? Porque isso vai gerar receita e vai gerar indicação. Então, se o integrador ele realmente se importa com o pós-venda como um processo de sucesso do cliente, ele quer monetizar, assim como eu tenho clientes que ganham 80, 50, 30, 10 mil reais por mês, a integradora do nosso grupo fatura hoje 20 a 22 mil reais por mês de pós-venda. Então, se ele quer ganhar dinheiro com pós-venda, ele precisa entender o quê? Que pós-venda é um produto, ter uma pessoa dedicada para isso e que trabalhe o seu processo de pós-venda realmente dedicado. Senão ele não vai ganhar dinheiro com pós-venda. Então, para você que é integrador que está aqui hoje, a ideia da minha palestra, quem me acompanha há tempo sabe, que eu não faço palestra para vender o SolarZ. Claro, a SolarZ, na minha opinião, é a melhor ferramenta de pós-venda. A SolarView também é uma excelente ferramenta. Mas o que eu gosto de passar para os integradores não importa se é SolarZ ou SolarView, vocês têm que fazer pós-venda. Porque vocês casam com o cliente por 25 anos. Então, se você vai usar a SolarZ, SolarView, um Excel, não importa. Vocês têm que criar um processo de pós-venda, cuidar do cliente, e vocês perdem muito dinheiro quando não criam um processo de pós-venda. E aí eu convido você, integrador, a entrar no site da SolarZ, conhecer a nossa ferramenta. Hoje a SolarZ monitora 165 mil usinas, a gente baixa a fatura de 95% das concessionárias do Brasil, e todo cliente SolarZ ele recebe um treinamento no MPS, que é o método pós-venda solar, que é o método que as empresas hoje aplicam e ganham muito dinheiro com pós-venda. Então, entre no nosso site, convido vocês a testar a nossa plataforma, participar dos nossos treinamentos, para vocês entenderem que o pós-venda
ele é uma solução para você, integrador, continuar gerando receita com os clientes que vocês instalaram as usinas. Tá? A gente tem o treinamento uma vez por mês, eu dou as mentorias de pós-venda a cada 45 dias. Então, convido vocês a virem comigo, entenderem como funciona o pós-venda no mercado solar e como gerar muita receita no seu pós-venda. Ok? Qualquer dúvida, podem procurar SolarZ. Se você está no desafio de montar um pós-venda na sua empresa, monetizar, pode falar comigo, vem no meu Instagram, eu respondo caixinha de pergunta todo dia e eu vou provar para você, integrador, que o pós-venda é uma ferramenta que gera muita receita para você, tanto com produto pós-venda quanto com aumento de indicação. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado ao pessoal do Fórum pela oportunidade. E eu vejo vocês no online e nos próximos eventos. Obrigada, Fábio.